O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário da Rainha da Amazônia, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através da Rede Nazaré de televisão, através da rádio web, nós estamos alegres festejando ainda o Natal do Senhor. Estamos na 8ª do Natal. Portanto, todos os dias desta semana se celebra uma festa. Ontem nós celebramos a festa de Santo Estevão, o primeiro mártir, e hoje nós celebramos a festa do apóstolo João Evangelista. O que nós sabemos de João Evangelista? Que ele era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, pescador de Betsaida, e que ele foi também discípulo de João Batista, e João Batista o encaminhou para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, e João começou a seguir Jesus. Jesus escolheu João para ser um dos 12 apóstolos, aqueles que seriam enviados por Jesus para anunciar o reino, para serem suas testemunhas. E João foi um dos apóstolos mais ativos e participou de momentos importantes na vida de Jesus. João foi aquele que na última ceia reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. João foi aquele que acompanhou Jesus até a cruz. Não desistiu, não fugiu, mas seguiu Jesus. Ficou aos pés da cruz, junto com a mãe de Jesus. E ele recebeu a incumbência e a graça de cuidar da mãe do próprio Jesus. Quando Jesus lhe disse: eis aí a tua mãe, ele disse para Maria: eis aí o teu filho. João recebeu este presente, podemos dizer, de Jesus, cuidar da mãe do próprio Jesus. E no Evangelho de hoje nós vimos como João foi aquele que chegou primeiro ao túmulo. Ele e Pedro foram correndo para o túmulo para verificar se Jesus estava lá ainda, porque Maria Madalena foi correndo dizendo que o túmulo estava vazio. Então eles vão lá para certificar-se
se realmente era assim como Maria Madalena estava dizendo. João com seu irmão, Tiago e Pedro, formaram um trio, vamos dizer assim, privilegiado. Jesus os convidou quando subiu ao monte e se transfigurou diante deles. E no momento em que Jesus estava no Horto das Oliveiras, daquela agonia terrível, também eles estavam lá. Jesus os convidou para ficarem com ele naquele momento terrível. João, assim, e seus companheiros contemplaram Jesus na sua glória e também na sua humilhação na cruz. Participaram, portanto, da vida de Jesus em todos os momentos, especialmente João. Como disse, ele não se afastou do seguimento de Jesus em nenhum momento. Mas João teve também um momento de fraqueza, vamos dizer assim, quando ele e seu irmão queriam sentar-se, um à direita, o outro à esquerda de Jesus, ocupando os primeiros lugares. E Jesus chamou a atenção deles, e eles, com o passar do tempo, vão entendendo o sentido da missão, como devem ser discípulos de Jesus. A João é atribuído o 4º evangelho, o Apocalipse e 3 epístolas. Ele é denominado o discípulo amado, como ele mesmo se autodomina, o discípulo amado. Nós ouvimos nesta primeira carta, um trecho da primeira carta de João, como ele fala sobre Jesus. João faz uma experiência muito profunda da pessoa de Jesus. Ele diz nesta carta, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, a palavra da vida. Ele está falando de Jesus, o Verbo de Deus, a palavra de Deus, que já existia desde a eternidade. Agora se encarna, assume a nossa humanidade. E Jesus de fato se torna um homem, se torna uma pessoa humana. Ele não tem aparência de homem, como alguns quiseram fazer crer. Não, Jesus realmente, o Verbo de Deus, a palavra criadora do Pai, se encarna, assume a condição nossa, de pessoa humana. Por isso, João e os seus companheiros, os outros discípulos, puderam contemplar, puderam tocar, estiveram com ele. E a partir dessa experiência com o próprio Jesus, que eles testemunham aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles viveram. E é isso que eles anunciam, a vida eterna. E a vida eterna está na pessoa de Jesus. Ele diz que estava junto do Pai, que se tornou visível aos nossos olhos. E diz novamente, isso que nós vimos e ouvimos, nós anunciamos. Anunciamos para quê? Diz João, para que estejais em comunhão conosco. A comunhão se dá através da fé na pessoa de Jesus Cristo, para estar em comunhão com a igreja, para estar em comunhão com todos aqueles que são discípulos de Jesus. É necessário acreditar em Jesus como o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Precisa acreditar na divindade de Jesus. E essa fé em Jesus que faz a comunhão entre nós. E essa comunhão é também com o Pai.
porque quem entra em comunhão com Jesus está em comunhão também com o Pai. E João diz que ele escreve essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria seja completa. João se torna, portanto, testemunha de Jesus Cristo. Ele faz a experiência de um Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. E um Deus que é amor. É João que nos diz, Deus é amor. E quem ama, permanece em Deus. Podemos dizer que João é o discípulo do amor. Ele diz algo muito importante para nós, que quem ama permanece em Deus, mas para amar a Deus é preciso amar os irmãos, porque como nós podemos amar a Deus que nós não vemos se nós não amamos o irmão que nós vemos? Nós amamos a Deus, manifestamos esse amor para com Deus através dos nossos irmãos. João é o discípulo que faz essa profunda experiência. E ele quer que cada um de nós faça a experiência. Ele é o discípulo amado. Ele se sentiu amado por Jesus. Não é que Jesus discriminou os outros e fez de João um privilegiado do seu amor. Não, é que João se deixou amar por Jesus. E todos nós, então, nesse sentido, podemos ser discípulos amados de Jesus se nós nos deixamos amar por Ele. Porque Jesus ama todos nós. Ele deu a vida por amor. E Ele quer que todos nós o conheçamos, quer que todos nós cheguemos à salvação. E Ele nos ama tanto que Ele deu a vida por nós. Como Ele mesmo diz, Jesus. Portanto, Jesus quer que nós nos deixemos amar por Ele. E como é que nós vamos amar Jesus? Nós amamos aquilo que nós conhecemos. Se nós conhecermos Jesus, se nós fizermos a experiência do seu amor misericordioso, como fez João, então nós iremos amá-lo. E esse amor que deve impelir o discípulo de Jesus para o testemunho, falar para os outros, Deus me amou, Deus me ama, dar esse testemunho, Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus é o meu amigo. É a partir dessa experiência pessoal que nós iremos anunciar Jesus Cristo e anunciar com coragem, anunciar com convicção. Se nós não fazemos essa experiência, as nossas palavras não têm aquela força para convencer as pessoas. É o amor que impele João e Pedro ao túmulo. Eles vão correndo. Mas João corre mais do que Pedro. E quando chegam ao túmulo, Pedro entra no túmulo. João, que tinha chegado primeiro, fica fora. E ele diz o Evangelho, que o discípulo que chegou primeiro, no caso João, viu e acreditou. Viu o quê? Viu Jesus? Jesus não estava mais lá. Estavam somente os panos que tinham envolvido o corpo de Jesus. Ele viu e acreditou. Quando ele vê o túmulo vazio, quando ele vê os panos dobrados, deixados lá, ele acredita que Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ele não precisou ver Jesus, nem entrar no túmulo. Ele já sabia. Jesus ressuscitou. João chega a essa conclusão por causa da experiência que ele tinha feito. Ele tinha ouvido as palavras de Jesus. Ele tinha visto aquilo que Jesus realizou.
Jesus tinha prometido que ressuscitaria no terceiro dia. Portanto, aquele momento foi somente a conclusão de uma etapa que Jesus percorreu e os discípulos com ele. Foi o momento em que João conclui: realmente o Senhor ressuscitou, Ele está vivo, como Ele tinha prometido. É a experiência. Vejam que experiência, estou falando sempre de experiência, porque o fato que leva João a acreditar, a seguir Jesus, a perseverar até o fim. João é o discípulo fiel. O Senhor quer de nós, portanto, essa decisão que teve João, essa determinação, esse amor, essa coragem para testemunhar. Nos dias de hoje, sejamos nós discípulos missionários, façamos essa experiência, façamos a experiência do amor misericordioso de Deus que se manifesta na pessoa de Jesus. Acreditar na divindade de Jesus. Jesus não é um homem qualquer, não foi só um grande homem, não, foi muito mais. Ele é o Filho de Deus que continua vivo, presente em nosso meio. Jesus não foi um personagem do passado, mas do presente, está vivo, está em meio a nós. Por isso que é importante que nós procuremos conhecer Jesus através das Escrituras, através da Eucaristia, para que nós cheguemos ao conhecimento da sua pessoa. E assim nós hoje façamos aquela experiência que João fez e proclamarmos que o Senhor está vivo, que nele está a vida, nele está a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.